Alô, meu amigo, fala minha amiga. Agora a minha dica para você é a respeito do tema de competência. Amigo, o que vem a ser competência? Primeiro, quando se estuda esse tópico presente no edital, eu preciso delimitar algo chamado jurisdição. É mais ou menos assim, ó. Jurisdição, se eu quebrar essa palavrinha, eu tenho a nomenclatura de iuris e dictio. Dictio vem de dicção, de dizer. Iuris vem de direito. Então vem a ser a pessoa que tem capacidade na sua função típica de dizer o direito. Estamos falando do Poder Judiciário. Amigo, a jurisdição ela é sempre una. O Poder Judiciário é o único poder que tem como função típica a realização da jurisdição. É típico do Poder Judiciário. Só que, meu amigo, será que um tipo de juiz consegue julgar todas as esferas que existem de direito? Será que o juiz ele consegue ser trabalhista, criminal, civil, todos os tipos possíveis de direito? É claro que não. Então, para delimitar esta jurisdição, nós temos a nomenclatura competência. Então, a definição de competência nada mais é do que a delimitação da jurisdição dentro das áreas de direito em específico. E esta delimitação pode se dar de acordo com dois critérios. Uma funcional, cá entre nós, cai pouquíssimo em prova, não fica se matando nessa daqui não. O problema é material. Material cai bastante. Quando eu falo de competência material, então primeiro, um ponto legal a se lembrar aqui é que essa competência, amigo, é diferente de atribuição. Pedro, o que vem a ser a atribuição? A atribuição é aquilo que a lei determina que determinados cargos deverão fazer. Por exemplo, no cargo de agente de Polícia Federal, realizar diligências e uma série de outras atribuições. Competência, quem tem é o juiz. Competência é típica do Poder Judiciário, por conta de ser uma delimitação da jurisdição. Então a competência material, aqui ela se divide em três tipos: a ratione materiae, ratione loci e ratione persone. Em primeira mão, a competência ratione materiae vem em consequência da matéria, do conteúdo a ser explorado. E só lembrando, quando se estuda ratione materiae, o ponto mais importante daqui é você fazer uma pergunta. Essa pergunta é: qual será a justiça competente para analisar esse crime? E aí, eu apresento para você dois pontos. Existem dois grandes rols de justiça para você prestar atenção: a justiça comum e a justiça especial. Dentre elas, Pedro, qual prevalece? A regra é que será especial. A especial prevalece sobre a justiça comum. Dou um exemplo, a questão do militar. Se eu tiver um militar cometendo um crime comum contra um outro militar ou em contexto de situação em razão da função do cargo, é típico que esse militar será julgado pelo juízo militar. Mas aqui, vamos falar primeiro do juízo comum. Então, quando eu fizer a pergunta, qual será a justiça competente para analisar esse caso? Você vai se perguntar, primeiro, é uma pessoa comum? Sim. Não é crime eleitoral nem crime relacionado a militares? Não. Então vai para a esfera comum. Ao chegar na esfera comum, eu adentro com duas outras esferas, a federal e a estadual. Em tese, funciona mais ou menos assim. A competência comum na esfera federal, ela está prevista lá no artigo 109 da Constituição. Principalmente, eu peço que você dê uma olhadinha no inciso 4º. Olha o que ele diz. Todo crime cometido por agente federal, ou, na verdade, um crime cometido por qualquer pessoa, pode também estar relacionado ao federal. Dou um exemplo, um professor de universidade. Este professor de uma universidade federal, se ele estiver dando aula e ele ser agredido por um aluno, ele é um agente público federal em razão da função do cargo em ente federal. Nesta situação, o crime quem vai apurar será a Polícia Federal. Então, o artigo 109, inciso 4º, ele resume esse termo aqui, ó. Toda vez que houver um crime relacionado a bens, serviços ou interesse da União. É o famoso bis. Então, se houver um crime cometido contra bens, interesse ou serviço da União, pronto, irá para a esfera federal. Só lembrando, meu amigo, esfera federal não entra contravenção. Súmula 38 do STJ. A esfera federal não vai entrar com contravenção. Outro ponto importante é que na esfera federal, muitas vezes, o indivíduo ele vai fazer você se enganar. Um agente federal, ele chega em casa e pega a esposa dele com outra. Nesta situação, ele saca a tua arma e atira. Minha pergunta é, ele é um agente federal? É, mas ele está em razão da função do cargo? Aí não, portanto não vai para a esfera federal este tipo de crime. Depois, existem umas outras súmulas que eu peço que você depois dê uma lidinha. Súmula 142 do STJ, principalmente súmulas relacionadas ao Superior Tribunal de Justiça. Essas súmulas são bastante importantes. Depois, nós trabalhamos com a competência estadual. Minha dica para você, amigo, competência estadual, ela tem natureza residual. Tudo aquilo que não entrar na esfera federal vai para a esfera estadual. Absolutamente tudo. Quando eu trabalho com crimes, por exemplo, cometidos contra
uma sociedade de economia mista, crime cometido contra a sociedade de economia mista, a regra é que a justiça é estadual. Muito cuidado nesse ponto. Falou de sociedade de economia mista, a competência em regra é estadual. Pedro, mas se for uma sociedade de economia mista federal, ainda assim será de competência, é o caso do Banco do Brasil, ok? E na justiça especial, Pedro? A justiça especial prevalece a militar e a eleitoral. Ai, Pedro, não tem trabalhista? Não existe a jurisdição trabalhista em se tratando de processo penal, ok? Quando que vai para a justiça militar? Primeiro caso, quando envolver militares e quando for um crime cometido em razão da função do cargo. Esse é o ponto importante. Quando eu trabalho com militares, imagine, este militar, ele está em um contexto, em uma diligência, nesta situação alguém vai e mata este militar. Quando eu trabalho com essa morte de militar, a pergunta é, será que vai para o Estado, será que vai para a União ou será que fica na Justiça Militar? Amigo, a regra é que ficará na Justiça Militar, só que dois cuidados que eu peço para você tomar. Em se tratando de tribunal de júri, quando um militar comete um crime contra a vida, doloso, contra um civil, esta situação vai para o tribunal do júri. Segundo caso, crime de abuso de autoridade. Amigo, crime de abuso de autoridade não é mais crime unicamente militar. Portanto, a natureza vai para a competência comum. Bom, além disso, quando eu trabalho com militar, existem duas grandes esferas que vão julgar o militar. Quando eu falo da Justiça Militar Estadual, eu estou falando do julgamento relacionado à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militares. Só lembrando que a Justiça Estadual Militar nunca julga civil, nunca. Agora, em se tratando de crime federal militar, aí nesta situação sim, no crime federal, ele vai julgar os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica e também o caso do civil, quando o civil cometer um crime militar federal. Foi o caso do Comando Vermelho que subtraiu o armamento do Exército lá algum tempo atrás, faz um tempinho já atrás que ele se fortaleceu para lutar contra a polícia. Então isso vem a ser a questão da competência militar. Vamos falar da eleitoral. A eleitoral ela é muito simples. Então a Justiça Eleitoral, ela julga os crimes de natureza eleitoral e também aqueles crimes conexos, portanto ela tem uma característica de absorver esses crimes, com a exceção do Tribunal do Júri, que às vezes ele precisa ser cindido, precisa ser quebrado, ok? Então, além disso, de justiça de competência material, é isso que eu queria te lembrar. Agora, ponto bastante importante a respeito daqui. Existe um subcritério relacionado à natureza do crime, que dois pontos eu peço para você lembrar. O GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, que julga as infrações de menor potencial ofensivo, contravenção em crimes apenados com pena máxima de até 2 anos, e também o Tribunal do Júri, que entra nos crimes dolosos contra a vida, aí também cometendo pela natureza do crime. Depois, eu trabalho com uma segunda competência que é em razão do lugar. A competência ratione loci, qual é o lugar que irá tramitar esse processo? Em primeira análise, nós temos várias teorias a ser adotada. A primeira delas é a teoria do resultado. Esta é a regra. Irá tramitar o processo no local em que houve a consumação do ato. Só que existem crimes em que por exemplo, homicídio culposo ou homicídio doloso, e até mesmo crimes tentados, tem-se a predileção pela utilização da teoria da atividade ou também o local em que houve a ação ou omissão, porque é o local que tem mais vestígios desse crime. Depois, nós temos também uma terceira regra relacionando ao domicílio do réu. Imagina, nessa situação em que há vários locais, essa consumação ela foi acontecendo em vários locais, nessa situação, o Código de Processo Penal ele estabelece uma série de procedimentos, mas imagine que não se conheça o local da ação e da omissão nem do resultado. Nesta situação se preconiza a utilização do domicílio do réu. Pedro, mas e se esse réu tiver mais de um domicílio, tiver 2, tiver 3? Aí nós vamos para a quarta regra, a chamada prevenção. Nesta situação, o juiz prevento, diga-se, é o juiz que primeiro realizou um ato da instrução. Nesta situação, esse juiz ele será considerado apto a julgar esse caso. E em última análise, para finalizar, a competência ratione persone. Cara, a competência ratione persone ela é em decorrência da atribuição do cargo, ou seja, ela nasce com aquilo que nós chamamos de prerrogativa de foro funcional ou prerrogativa de foro de função. É, por exemplo, a competência que tem o STF de julgar o presidente por crimes comuns em diversas situações que eu peço que você também dê uma procurada nesse tema, ok? Com isso, a gente fecha um resumão da parte de competência, onde concentram-se os principais tópicos voltados aqui para os principais concursos que têm competência no edital.